Nicole Tim, direto do Rio de Janeiro, está com o delegado. Vamos ouvir. Vai lá, Nicole. Doutor, o que se sabe até agora? Bem, no dia 3, no início da noite, os familiares dessa criança vão até um local, um suposto salão de festas, e a mãe fica nesse local com a criança. Em determinado momento, a criança sai com outros coleguinhas e a mãe não o vê mais. A mãe, então, termina a festa algumas horas depois, ela vai para casa, o garoto não está em casa. Importante falar que a gente está falando de uma criança de 4 anos aqui, e ela acredita que, pensou que ele estivesse na casa de um parente, que mora próximo a ela ali, e por isso ela não se importou, porque acreditou que ele estava em segurança, né? Ele foi, e aí ela fica em casa, dorme, e no dia seguinte ela acorda e percebe que a criança ainda não está em casa. E aí começa a procurar, a partir daí eles percebem que a criança não estava em lugar algum. Então eles vêm à delegacia, foi na data de ontem, e comunicam um suposto desaparecimento. A polícia, a partir daí, intervém, começa registra a ocorrência, enfim, começamos a praticar alguns atos aqui de investigação e, no mesmo dia, horas depois, durante a madrugada, já o corpo da criança aparece, já sem vida, enfim, e aí toda a comoção que esse fato causou. A perícia foi acionada para o local, o corpo da criança foi retirado, já fizemos o exame pericial, a gente já pode afirmar que ela morre, a criança morreu em razão de um afogamento, né? Ela fez uma asfixia por aspiração de líquido, né? Enfim, isso acabou levando à morte. A gente está apurando aí as circunstâncias desse afogamento, né? Se eventual negligência, tanto dos familiares como do próprio responsável pelo salão de festas, né? A gente está apurando essa situação, ou se algum outro tipo de conduta levou aquela criança ali a sofrer esse quadro de asfixia em razão do afogamento. A gente tem 30 dias para concluir esse procedimento e eu acredito que até o final desse prazo a gente consegue resolver, equacionar toda essa questão. Doutor, agora em relação a quantas horas a criança já estava morta, né? O que o laudo apontou? Isso chamou a atenção de vocês? O legista aponta ali que a morte, né, que tem em torno de 18 a 20 horas de morte. Isso nos permite inferir uma série de situações que a gente está trabalhando na investigação com esse lapso temporal. Ele é importante, a identificação dele. Como eu disse, a gente tem 30 dias aí para gerar outros elementos de prova que nos permita aí, montar esse cenário, esse quebra-cabeça, e a gente consiga aí, remontar o que de fato aconteceu, que levou essa criança à morte. Doutor, o que a gente pode dar como principal linha de investigação que vocês trabalham nesse momento? Apenas o afogamento, e aí ainda não se sabe, tem outras hipóteses, ou como o que é a principal linha aí de vocês? Não, a gente, no momento, a gente trabalha com fatos, e o fato concreto que a gente tem é a morte por asfixia, em razão do afogamento. Não há, até o momento, nenhum indicativo de que essa criança foi submetida a nenhum tipo de violência. Não existe nenhum vestígio sobre isso, né, a respeito disso. Então, mas o laudo confirma essa situação, mas mesmo assim, a polícia continua ainda com o trabalho de montar... Por favor, segura a entrevista um instantinho. Bom, então tem alguém mentindo na história para a polícia, né? Porque tem gente que está garantindo que passou no local e não viu essa criança. Vamos seguir com a Nicole Tim e o nosso delegado do caso esclarecendo todas as dúvidas dessa história macabra. Vamos lá. Montar todo esse quebra-cabeça para entender como que ele para ali. Porque a gente sabe que ele sai do local. Ele sai do local. E, em algum momento, ele volta. Essa é a questão. Quando ele volta, a mãe já não está mais. Em que momento isso acontece, né? Isso é o que a gente precisa... Esse nicho, a gente precisa fazer essa análise, né? A gente ainda não tem elementos ali para indicar exatamente esse momento, mas a gente está trabalhando em cima disso. É importante até colocar aí o telefone de denúncia à disposição, se algum morador, se alguma pessoa ali que tem conhecimento disso quiser se manifestar sobre isso, é importante, tá? E é isso, a gente segue aqui na certeza de que a gente vai conseguir elucidar esse fato e entender como essa criança para naquele local. Doutor, vocês já ouviram o dono do salão de festas? Ele chegou a mencionar sobre um buraco que teria sido aberto e ele constatou que foi somente depois do desaparecimento dessa criança? A gente sabe que essa criança ela morre, né, asfixiada em razão do afogamento, e a gente sabe que ela fica algumas horas embaixo d'água. A gente sabe também disso.
pelos elementos que a gente encontrou no próprio corpo. Então, ela morre e ela fica submersa. No local, a gente constata a água da piscina extremamente turva. Mas espera aí. Então, assim, isso é um... Peraí, segura. Sim, é a Nicole que está ao vivo com a gente ou não? Eu vou continuar com a entrevista. Põe a Nicole ao vivo. Nicole? Boa noite agora ao vivo, amiga. Me tira uma dúvida, por favor. A criança, então, eu não estou entendendo. Ela cai na água, morre afogada, mas é encontrada fora da água? Bate, boa noite para você, a todos que nos assistem. Olha, o que o delegado esclareceu para a gente é a seguinte informação. O corpo do menino foi encontrado por populares. Inclusive, ele disse que a família também não sabe dizer exatamente aonde estava o corpo do menino ali dentro da piscina, se estava na parte mais rasa ou na parte mais funda, porque teria sido encontrado por populares e colocado na borda da piscina. Então, quando os agentes chegaram, isso tudo foi pela madrugada, o corpo do menino já estava na borda da piscina. Então, eles não souberam dizer exatamente se estava na parte mais funda ou então na parte mais rasa. Bate. Tem a imagem da piscina aí de novo, Edu? Deixa eu te pedir esse favor de colocar a imagem. É que está com reflexo. Você foi lá, o Nicole, ou não? Foi outra equipe? Foi a equipe da manhã, a gente não conseguiu acessar o local depois porque é uma área de risco, então pela manhã a equipe conseguiu, já que estava com as viaturas da polícia, enfim, estava tendo todo aquele trabalho de perícia, aí já à tarde a gente não conseguiu mais acessar o local. É que eu estou tentando ver se dá para enxergar o fundo da piscina. Ah, não dá para enxergar o fundo da piscina. Ó, olha aí, ó. É água bem suja, né? Ou turva, sei lá. Turva, é turva. Se o fundo da piscina é verde, isso é coisa estranha. Mas se ninguém mexeu, por exemplo, com aquela redinha para tentar procurar alguma coisa, quanto tempo demora para o corpo boiar? Você sabe, doutor Costelli? Umas 8 a 10 horas. É, 8 a 10 horas. Que é mais ou menos o tempo aí o tempo da pessoa desistir. Os populares, exatamente. Né, ô Nicole? Então... Essa é uma teoria do caso, que a criança pode ter ficado lá, né? Porque o peso do corpo fez com que ficasse no fundo e só depois encontraram? Pois não, doutor? A informação, lá do lado direito, né? Nós estamos vendo um piso. A parte direita acho que é a mais rasa e a parte esquerda aqui deve ser a mais funda, ó. Pelas imagens aí a gente vê, ó. Então, essa parte aí. Que é a dúvida. A gente não sabe se a criança foi... Ah, não, mas agora... Ah, daria para ver, né? 4 anos tem mais ou menos qual tamanho? Uma criança de 4 anos? Acho que uns 80 centímetros. 80, 90 centímetros? É, mais ou menos. É, daria para ver, né? Sim. Mas aqui era à noite, né? Se não tem iluminação, a gente vê que é um lugar que não tem iluminação, na beira da piscina, né? Escuro. Mas será que ninguém entrou, por exemplo? É muita pergunta sem resposta. Exatamente. Pode seguir, por favor, com a sua explanação, Nicole. Por isso que esse detalhe que vocês estão mencionando aí é tão importante para as investigações, Bate, porque o laudo do IML constatou que a morte foi, de fato, por afogamento, broncoaspiração por afogamento. Só que o horário, né, que o corpo já estava morto, que a criança já estava morta, o delegado disse pra gente que o laudo do IML apontou que ela já estava morta há cerca de 20 horas. Ou seja, foi depois da festa, porque se vocês puderem acompanhar aí o raciocínio, na segunda-feira, então, à noite, fim da tarde, acontece essa festa, esse evento na casa de festas, e aí, então, logo depois, o menino é dado como desaparecido, depois chega a informação de que ele estaria na casa de parentes, e então ninguém mais vê o menino. E aí, na terça-feira, a mãe, então, dá a falta da criança, vai até a casa desse parente e diz, olha,
ele não estava aqui não. Então a polícia está tentando entender se ele de fato chegou aí para casa desse parente, depois saiu e retornou para o local da casa de festas, se ele retornou acompanhado, se ele estava com alguém ou se ele retornou sozinho, porque a mãe não estava mais na casa de festas naquele horário. Então, se vocês, a gente calcula, né, assim, uma média aí, você imagina, ele foi encontrado na madrugada de quarta-feira, mas o corpo dele já estava há horas submerso, né? Ele já tinha falecido aí há cerca de 20 horas. Então, provavelmente foi nesse intervalo ali, na terça-feira. Então, a polícia ainda está fazendo esse quebra-cabeças, tentando entender exatamente isso. Porque eles já sabem que, de fato, ele saiu da casa de festas, né? Então, na segunda-feira à noite, ele sai da casa de festas e a polícia tenta entender agora em que momento que ele retorna para esse local e se ele retornou acompanhado de alguém ou não. E aí, fato é que o laudo do IML apontou como a causa da morte o afogamento, Bate. Não existe informação de possível abuso sexual. Não tinha nenhuma marca de violência no corpo da criança, inclusive isso é um detalhe bem fundamental nessas investigações. Mas eu questionei o delegado, por exemplo, se alguém poderia ter empurrado a criança, né, para dentro da piscina. Ele disse, olha, a gente não descarta nenhuma hipótese nesse momento. Alguém vai ser responsabilizado, ele disse, seja por omissão, negligência ou até mesmo em alguma circunstância aí mais grave, né, Abate? Bem, o pai vai falar com a gente já. Vamos seguir por enquanto com a entrevista do delegado. Vamos ver. É um indicativo de que essa criança pode ter ficado ali submersa algumas horas naquele local, tá? Enfim, isso, como eu falei, está sendo analisado e todas as respostas aí, as melhores, né, serão dadas no momento futuro. Mas no momento é isso. Eu acho que é importante frisar nesse momento a causa-morte, né, e é também importante frisar, né, que não há vestígios ali de que alguém tenha impingido nenhum tipo de violência a essa pessoa. Pelo menos não existem vestígios nesse sentido, né? A gente, claro, continua a apuração, mas as informações preliminares aqui em relação a isso são essas que eu acabei de repassar. Doutor, caso a mãe tenha alguma responsabilidade aí, ela também pode estar sendo investigada por negligência, por, enfim, ter deixado a criança desamparada? Sem dúvida. A gente não descarta a responsabilidade penal, ela vai ser atribuída a alguém. Estamos falando de uma criança de 4 anos. Alguém será responsável por isso. E a gente vai ver, exatamente ao final do inquérito, a quem será atribuída essa responsabilidade penal. Tá? Em torno de 10 pessoas aqui a gente já promoveu a oitiva, os laudos periciais já estão sendo confeccionados, já estão sendo liberados, inclusive, em razão da comoção que o caso gerou, né? E eles estão nos ajudando aí a entender, pelo menos, o que de fato aconteceu ali. A gente ainda não sabe tudo, mas estamos chegando lá. O que a gente pode dizer? Mãe, pai, dono do salão, familiares, vizinhos, entre as pessoas que já foram ouvidas? Todos esses, as pessoas que estavam próximas ali, as pessoas que tiveram algum contato com aquela criança naquele momento e que, de alguma forma, podiam ter evitado isso e não evitaram. E esses já foram ouvidos e alguns, mais de uma vez, inclusive, identificamos alguns pontos de dissonância ali entre alguns depoimentos. Estamos dirimindo essas dúvidas e é isso. E a investigação segue. Doutor, só mais uma dúvida. A mãe achava que a criança estava na casa de um parente. Esse parente ele já foi ouvido, ele disse se essa criança chegou aí, pelo menos até a casa dele, e depois retornou, ou se nunca nem esteve lá. Esses depoimentos estão sendo tomados nesse momento, inclusive. Então, não tenho como formar isso agora para você, mas todos serão ouvidos e a gente vai entender exatamente essa dinâmica. É o seguinte, eu vou ouvir agora o pai da criança. A quem entrevistou foi a Nicole ou outro repórter? Vamos ver, pode pôr no ar. Eu queria ouvir de você agora, Marco Aurélio, primeiro meus sentimentos pela perda do seu filho. Eu sei que é um momento muito difícil, mas explica pra gente o que foi que te contaram sobre o desaparecimento dele e o corpo dele foi encontrado essa madrugada num lugar que vocês já tinham procurado antes e que não estava lá. Como foi que isso aconteceu? Segundo a mãe dele, a que toma conta do filho, ela estava numa festa, ela sentiu falta dele umas 10 horas da noite. Sentiu falta que ele tinha sumido 10 horas da noite. Mas achou que ele estava no portão do salão. E até então, ele iria voltar. Só que, segundo ela diz que
achava que estava na casa da minha outra sobrinha dormindo, que ele também tinha esse hábito de dormir na casa da minha outra sobrinha. Quando foi umas 2h30, a minha irmã me liga, me comunicando que meu filho tinha desaparecido, 10 horas. Eu achei que era 10 horas do próprio dia, mas era 10 horas do dia anterior. Então, começamos as buscas, fomos aos hospitais. Eu estou aqui na delegacia desde 3 e pouca da tarde, nessa ida e volta. Fizemos todas as buscas nos matagais, fizemos todas as buscas nos hospitais. Inclusive, o rapaz que faz a limpeza da piscina passou lá, fez a limpeza lá, o corpo não estava. Quando eu estava parou. aqui... Olha o detalhe importante. Nicole, o pai está dizendo que conversou com um piscineiro que limpou a piscina e não viu o corpo lá. Então o corpo não estava, segundo o piscineiro. Se isso for um assassinato... Essa informação a gente tem por parte... Não, só deixa eu terminar aqui. Se isso for um assassinato, sabe o que está me lembrando? O caso daquela menininha lá do Nordeste que foi abusada dentro de casa, aí depois deixaram o corpo mais ou menos na frente da casa. Lembra? Eu não lembro o nome dela. Eu esqueci, eu sei quem. Mas sabe qual é, né? Eu lembro o caso. Será que alguém teria pegado esse menino por maldade, matado em algum lugar e volta para o local para deixar a situação confusa, né, parecendo um acidente? Porque olha só, uma coisa é uma pessoa leiga só olhar uma piscina que tem água turva. Outra coisa é um piscineiro que é uma pessoa altamente capacitada, que muitas vezes entra na piscina também para fazer os separos, sabendo do sumiço de uma criança, garantir que revirou essa piscina do avesso e não encontrou nada lá, Nicole. Agora a história ficou completamente intrigante, hein? Com certeza, Bate. A polícia está tentando entender todos esses detalhes, inclusive essa hipótese que você levantou, né? Porque até agora o que eles têm de concreto, de laudo pericial concreto, é o do IML apontando a causa da morte do menino por broncoaspiração por afogamento, ou seja, de fato, por afogamento, e de que ele já estava morto há cerca de 20 horas. Então, se essa cena, né, foi mexida, alterada, isso tudo ainda está sendo apurado, investigado pela polícia. Inclusive, algumas inconsistências nos depoimentos também foram constatadas e algumas dúvidas já foram esclarecidas pela polícia, que segue investigando todos esses detalhes. A família diz que no dia em que eles deram, pelo desaparecimento, deram a falta do menino mesmo, na terça-feira, eles tinham vasculhado o local, como vocês ouviram aí na sonora, na entrevista do pai da criança, né? E que não teriam encontrado, inclusive na piscina, que não teriam encontrado o menino. A polícia diz que a água era extremamente turva e o que tem de concreto até agora é esse laudo do IML, então, apontando esse período em que a criança já estava morta e também é a causa da morte por afogamento. Agora, é claro que nenhuma outra hipótese é descartada, como a gente estava falando, como se a criança pudesse ter sido empurrada por alguém até mesmo, né? Ou se ela de fato caiu ali, ou essa hipótese que você levantou agora mesmo, né, Bate? Então, tudo isso ainda está sendo analisado muito minuciosamente, com muito cuidado aqui pelos policiais da Delegacia de Santa Cruz. Pensa comigo, eu já vou seguir com a entrevista do pai, mas pensa comigo, Nicole, Dr. Guastelli, você de casa. Vamos supor que alguém, por alguma irresponsabilidade, não por maldade, deixou essa criança cair na piscina. Aí vai, no instante de segundo, a criança morre. A pessoa desesperada tira esse corpo do lugar, leva até um ponto para dar um cenário de desaparecimento de pessoa, de vulnerável. Todo mundo vai embora. Essa pessoa volta com o corpo e abandona na piscina, para dar justamente essa aparência de acidente, né? De acidente sem que a piscina tenha sido revistada. E esse buraco na parede pode ser um indicativo daí, doutor Guastelli, que a fuga dessa pessoa com o corpo da criança tenha ocorrido por ali. Exatamente. Nós vimos pelas imagens que ao lado, né, é mato. Então pode ter colocado o corpo dessa criança e depois, no dia seguinte, retornou, né, e colocou ao lado da piscina. Seria uma forma de desespero da pessoa se livrar. Exatamente. Né? Se livrar
do problema que causaria para ela. E aí uma ela. pergunta que eu faço, né? Onde estava a mãe no momento que não viu essa criança? Ela foi para esse local e deixou a criança sem nenhum cuidado, com uma piscina dessa, né? Com certeza a autoridade policial irá responsabilizá-la E olha por outro omissão. ponto. Quer ver? Onde é que fica essa piscina? Ô, Nicole, qual comunidade? É comunidade? Fica na comunidade do Rola, em Santa Cruz. É uma casa de festas. Na verdade, o delegado disse pra gente que é um espaço, assim, quase que residencial, né? Uma casa com um espaço ali com piscina, mas é alugado como uma casa de festas. Não, mas a comunidade do Rola é extremamente perigosa. É dominada ali por parte, eu não sei se a milícia tomou parte, mas pelo Comando Vermelho, eu acho. É perigosíssima. É tiroteio praticamente toda semana. Se morre uma criança dentro da comunidade por irresponsabilidade de alguém, o que é que o tráfico de drogas faz, ou os milicianos fazem, doutor Guastelli? Eliminam essa pessoa. Elimina a pessoa. Até explicar que o A não é B, Exatamente, já não está mais aí para explicar. a pessoa prefere se livrar logo da situação, Exatamente. né? Antes que seja investigado pelo próprio crime da comunidade. Nicole, vamos continuar assistindo essa entrevista do pai e você fica conectada conosco aí no Rio, por favor. Fazendo um boletim de outro boletim de ocorrência, eu recebi uma notícia que o meu filho estava já falecido na piscina. E, inclusive, é difícil entender que meu filho foi encontrado na parte rasa, que vai praticamente na canela. Então, dificilmente seria um afogamento, né? Dificilmente. Porque se ele tivesse se afogado 10 horas da noite do dia anterior, ele já teria estado boiado, já teria estado roxo, o corpo dele ainda estava mole ainda. Então, tudo faz eu crer que alguém fez a maldade com ele, como ou fez uma maldade, uma brincadeira de mau gosto, quando as coisas aconteciam uma proporção grande, a pessoa não tinha mais como se livrar e fez isso com ele. Até então não tenho 100% do que está acontecendo, que tudo para mim está sendo novo, que eu vou pegando coisa por coisa, porque eu não convivo com ela, entendeu? Você é separado do pai, da mãe do seu filho, você tem um outro casamento e ele morava com a mãe, né? Sim, a gente somos separados desde quando ela era grávida, mas eu estou casado, tenho um outro casamento e eu morava com a mãe. A gente não temos nenhum tipo de briga, não temos nenhuma de discordância, a gente tem uma amizade amigável de pai e filho, pai e mãe. E é isso aí, agora eu estou tentando, vamos voltar para lá para liberar o corpo e ver o que pode acontecer. Passa pela sua cabeça alguém que poderia ter feito alguma maldade, alguém que teria algum motivo, que pode ter motivado alguém a fazer mal para uma criança de 4 anos, que você contou que era conhecida ali, né? Qualquer um poderia reconhecer o seu filho se estivesse andando com um estranho na rua, por exemplo, né? Assim, da minha parte, eu não posso dizer que eu tenho uma vida bem tranquila, uma vida em paz, amigável com todo mundo ali. Eu já não sei da parte da mãe dela. Então, não posso julgar, não posso dizer quem fez ou se tem uma rincha. Estou falando da minha parte, não tenho nenhuma desconfiança. E isso que me turba meu coração e minha mente. Que todos os dias o meu filho me pedia, pai, deixa eu morar contigo no sábado. Eu entreguei ele no domingo, peguei ele no sábado. No domingo ele falou, pai, deixa eu morar contigo. Eu falei, filho, eu vou fazer um quarto só para você jogar teu videogame. Ele, não, pai, eu não quero ir embora, eu quero morar com o senhor. Hoje me vem essa notícia. Todo dia ele me ligava, pai, eu te amo, pai. Em que momento você foi avisado que o seu filho tinha desaparecido? Foram muitas horas entre ele de fato sumir e você ser avisado? Quem foi que te avisou? E se você já teria reparado, por exemplo, em algum momento, se ele tinha alguma marca de violência, de agressão pelo corpo, nas últimas vezes que você viu seu filho? Quem me avisou foi a minha irmã. Eu estava de serviço, quando fui uma base de umas 2h30. Por favor. Ô, Nicole, o pai está dizendo agora aqui em entrevista, Nicole. Tá me ouvindo, Nicole? Aconteceu alguma coisa aí, Nicole? Tá tudo bem? Ouço sim, aham. O pai está dizendo que... Não, a gente estava vendo aqui os familiares que estão saindo da delegacia nesse momento, Bate. Tá, a mãe tá aí ou não? A gente consegue mostrar eles à distância, eles preferiram não falar com a gente. E aí eles estão saindo nesse momento aqui da delegacia, né? Enfim, estavam prestando novos depoimentos. O pai prestou mais um depoimento hoje, ainda tinha alguns pontos a serem esclarecidos
pela polícia, também outras pessoas, outros testemunhas, né, que estavam no local, enfim, eles deixam a delegacia nesse momento aqui, estão muito abalados. O pai falou logo com a gente, logo que ele chegou, e disse, olha, não quero mais dar entrevista, tá bem difícil pra gente. Então, a gente respeitou eles nesse momento. Lógico. E eles estão saindo da delegacia agora, ele disse uma coisa muito delicada, que para mim é algo que carece uma investigação extremamente rigorosa, falando que a criança, não com esse termo, mas em outras palavras, estava quase que implorando no fim de semana para ir morar com ele. E ele não entrou em miúcias aí sobre o que estaria acontecendo dentro da casa da mãe, que fazia com que o menino chorasse, a ponto do menino chorar, implorando para morar com o pai. O delegado falou sobre isso? Você sabe o que acontecia na casa da mãe? Pois é, o delegado... Não, o delegado disse pra gente, Bate, que tudo isso ainda está sendo apurado. É isso que a polícia informou nesse momento, que todos esses detalhes, todos os depoimentos ainda estão sendo tomados, que ainda é muito preliminar deles afirmarem qualquer coisa do tipo, né? Mas eles ainda, claro, estão investigando todos esses detalhes, porque a situação é muito complicada. E o próprio delegado disse, alguém vai ter que ser responsabilizado, né? Por negligência, por omissão, enfim. O que tiver acontecido com essa criança, a gente está falando de uma criança de 4 anos que morreu afogada. Então, isso precisa ser esclarecido o quanto antes. E esses detalhes, né? Como você disse, que ele estava implorando para o pai para ir morar com ele. E isso, a polícia ainda está investigando tudo isso, Bate. De qualquer maneira, coloca a situação, né, num outro patamar de perigo para acontecer, para um crime explicar o que aconteceu.